O Evangelho segundo Lucas. Prefácio e dedicatória a Teófilo. Lucas 1:1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Nota de rodapé 1. A palavra grega, anotem, traduzida por origem, quer dizer de acima dos altos céus, João 3:31, Tiago 1:17, e se refere também a uma análise criteriosa de alto a baixo, do começo ao fim. Teófilo, que em latim e grego significa querido por Deus, ou aquele que ama a Deus, foi um militar de alta patente do exército romano que, convertido ao Senhor, patrocinou a pesquisa e a publicação deste relatório fiel sobre a vida e a obra de Jesus, livro que veio a tornar-se parte do cânon bíblico, livros inspirados por Deus no Novo Testamento e cujo propósito, assim como João 20:31, é proporcionar a seus leitores plena certeza quanto aos tremendos fatos relacionados à história de Cristo e à nossa salvação eterna. Versículo 4. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Gabriel anuncia o novo nascimento de João. Versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Nota de rodapé 2. Herodes o Grande reinou de 37 a 4 a.C. por toda a Samaria, Galileia e grande parte da Pérea e da Seleucíria. Mateus 2:1. O tempo referido pelo texto situa-se entre os anos 7 e 6 a.C. Zacarias e Isabel eram ambos de ascendência sacerdotal, da linhagem de Arão, grupo sacerdotal de Abias. Tradicionalmente, desde os tempos de Davi, os sacerdotes foram organizados em 24 divisões, sendo Abias um dos líderes da família dos sacerdotes. Neemias 12:2, 1 Crônicas 24:10. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Nota de rodapé 3. Zacarias e Isabel não eram impecáveis, mas amavam o Senhor de coração. E Deus observava essa adoração interior em seus servos, a qual se refletia exteriormente no cumprimento irrepreensível dos preceitos religiosos. Filipenses 3:6. E, especialmente, no relacionamento com as pessoas. Um grande contraste em relação às atitudes apenas cosméticas dos fariseus. Mateus 5:20, Mateus 23, do 2 ao 5. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Nota de rodapé 4. Uma das grandes responsabilidades do sacerdote era manter o incenso queimando em louvor a Deus,
no altar, diante do Santo dos Santos. Ele colocava ali incenso novo todas as manhãs, antes do sacrifício matinal e, outra vez, logo após o sacrifício vespertino. Êxodo 30, do versículo 6 a 8. Era raro que um sacerdote tivesse o privilégio de ministrar ao Senhor no Santo dos Santos, pois eles eram muitos e a determinação dessa tarefa se fazia por lançamento de sortes. Além disso, essa era uma experiência única na vida de muitos sacerdotes, segundo Samuel 6:7, que, por não estarem vivendo de acordo com a vontade de Deus, eram fulminados pela ira do Senhor em pleno ato de ministração. Neemias 11:1, Provérbios 16:33, João 1:7, Atos 1:26. Versículo 10. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Nota de rodapé 5. A expressão usada pelo anjo, traduzido por não tenhas medo, no hebraico tem o sentido de não perder a confiança em Deus, sendo uma palavra de encorajamento muito usada em toda a Bíblia. No verso 30, nós vemos em Lucas 2:10, Lucas 5:10, Lucas 8:50, Lucas 12:7-32, Gênesis 15:1, Gênesis 21:17, Gênesis 26:24, Deuteronômio 1:21, Josué 8:1. O nome João deriva do hebraico antigo e significa: o Senhor é bom e misericordioso. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Nota de rodapé 6. A grandeza de João seria reconhecida pelas qualidades de profeta precursor do Senhor, Nazireu, número 6:3, e sacerdote. O permanente estado de plenitude e dependência do Espírito Santo capacitaria João a proclamar a palavra de tal maneira que muitos seriam convertidos de seus caminhos mundanos e formariam um povo de coração preparado para a vinda de Jesus Cristo e do reino de Deus. Atos 19:4. João cumpriu as profecias de Malaquias 3:1, Malaquias 4, 5 e 6. E as registradas em Isaías 40, versículo 3 e 4. Veja Lucas 7, 24, 35. João também se submeteu ao voto nazireu de abstinência de bebidas alcoólicas. Número 6, do versículo 1 ao 4. Em seu caso, desde o ventre de sua mãe, como Sansão, Juízes 13, do versículo 4 ao 7. E Samuel, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos,
deixando um povo preparado para o Senhor. Nota de rodapé 7. Não há qualquer possibilidade de Elias ter voltado na pessoa de João. João capítulo 1, versículo 21. A Bíblia não oferece nenhuma base textual para as teorias da reencarnação ou mediunidade. Entretanto, João foi Elias na semelhança do seu amor e fidelidade ao Senhor. Mateus 11:14. Na sua mensagem poderosa e destemida, convocando os seres humanos ao mais sincero e absoluto arrependimento de seu deliberado e contínuo afastamento de Deus. Então Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Nota de rodapé 8. À semelhança de Abraão, Gênesis 15:8, de Gideão, Juízes 6:17, de Ezequias, 2 Reis 20:8. Zacarias pediu um sinal, 1 Coríntios 1:22. Talvez não da melhor maneira, mas o anjo o atendeu e nos deixou uma lição sobre jamais duvidar da palavra do Senhor. Um estudo comparativo de Abraão e Sara em relação a Zacarias e Isabel, focalizando especialmente Isaque e João, será de grande valor, Êxodo capítulo 15 ao capítulo 18. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Nota de rodapé 9. O nome Gabriel em hebraico antigo significa o poderoso homem de Deus. Apenas 2 anjos têm seus nomes identificados nas Sagradas Escrituras: Gabriel, Daniel 8:16, Daniel 9:21, e Miguel, Daniel 10:13-21, Judas 1:9 e Apocalipse 12:7. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isto, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Nota de rodapé 10. A multidão estava aguardando com apreensão e ansiedade que o sacerdote Zacarias saísse do Santo dos Santos para proferir a tradicional bênção arônica, número 6, do versículo 24 ao 26. Entretanto, ele saiu mudo, sem conseguir falar. Todo sacerdote tinha a obrigação de trabalhar durante 1 semana nas dependências do templo, uma vez a cada 6 meses. Versículos 23 e 39. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E, passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Nota de rodapé 11. Especialmente no Antigo Testamento,
A ausência de filhos ou empobrecimento eram considerados sinais do desfavor divino ou de sérios pecados ocultos, o que sujeitaria a pessoa ao castigo de Deus. No caso da infertilidade, toda a responsabilidade pela falta de filhos e, portanto, pelo descontentamento divino recaía sobre a mulher, a qual era vítima das mais variadas e deprimentes formas de julgamento e rejeição por parte da comunidade e, muitas vezes, do próprio marido. Jesus e seus discípulos jamais aprovaram esse tipo de teologia simplista e distante dos propósitos gerais de Deus para a humanidade. Gênesis 16, 2, Gênesis 25, 21, Gênesis 30, 23, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 18, Levíticos 20, do versículo 20 ao 21, Salmo 128, versículo 3, e Jeremias 22, 30. Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Versículo 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria, nota de rodapé 12. Lucas trata o assunto da concepção virginal de Jesus de forma clara e objetiva. Observe os versos 27, 34, 35 e Mateus 1, versículo 18 ao 25. A fecundação foi obra do Espírito Santo que, ao cobrir Maria, na forma de uma sombra, gerou em seu ventre o embrião que seria Jesus, a eterna segunda pessoa da Trindade. Jesus jamais deixou de ser Deus, mas Deus assumiu completamente corpo e alma humanas, possibilitando que Jesus fosse plenamente homem e plenamente Deus, a um só tempo. João 1,14. Maria havia sido desposada, o que significa, no judaísmo da época, uma espécie de noivado definitivo. Um compromisso de casamento sem possibilidade de arrependimento. Qualquer infidelidade por parte da mulher a partir desse pacto matrimonial era punida com a pena de morte por apedrejamento para a virgem que cometera adultério e para o homem que a tivesse seduzido. Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Maria e José eram descendentes diretos de Davi, versículo 32, 69 e Lucas 2, 4. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Nota de rodapé 13. Em algumas versões traduzidas a partir da Vulgata Latina, conservou-se a palavra ave, de onde teve origem a frase Ave Maria, uma expressão comum de saudação em latim, e que significa salve ou seja feliz, mais propriamente traduzida aqui por alegra-te. Outra expressão que aparece em algumas versões da Bíblia é cheia de graça, uma referência ao favor de Deus para com sua serva. A tradução e o sentido mais literal desta frase nos originais gregos são: tu que foste e permaneces, tu que foste e permaneces repleta do favor divino. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Nota de rodapé 14.
O nome próprio Jesus deriva do hebraico antigo, Yeshua, e significa Josué, que quer dizer Yahvé salva, Jeová salva, ou Jeová é o Salvador, Mateus 1, 21. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o trono de seu pai Davi. Nota de rodapé 15. Grande era um título de destaque dado a personalidades notáveis, especialmente aos imperadores da época. O anjo comunica que o reino de Cristo é imenso e jamais terá fim. A expressão hebraica traduzida por Altíssimo é igualmente um título honroso, muitas vezes usado no Antigo Testamento e no Novo Testamento em referência à pessoa de Deus, nos versos 35, 76, Lucas 6:35, Lucas 8:28, Gênesis 14:19, 2 Samuel 22:14 e Salmos 7:10. E tem dois sentidos. Refere-se ao divino Filho de Deus e ao Messias, ou Cristo em grego. O messianato de Jesus é claramente abordado nos versos 32b e 33. Quanto ao trono de Davi, que significa o comando do mundo, foi profetizado no Antigo Testamento, que seria entregue por Deus ao Messias, da descendência de Davi, 2 Samuel 7, 13 e 16, Salmos 2, do 6 ao 7, Salmos 89, do 26 e 27, Isaías 9, do 6 ao 7. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Nota de rodapé 16. A missão de Cristo como mediador um dia encerrará. 1 Coríntios 14, do 24 ao 28. E dará lugar ao reino unificado do Pai e do Filho, que durará eternamente. Salmos 45, 6, Romanos 1, versículo 3 e 4, Filipenses 2, versículo 9 ao 11, Hebreus 1, versículo 8, Apocalipse 11 e 15. Então, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Nota de rodapé 17. Maria não se assusta tanto com o anjo quanto com as palavras dele. Entretanto, mesmo sendo uma jovem simples de pequena aldeia do interior da Galileia, não duvida da revelação divina que recebe, como ocorre com o experiente teólogo e dedicado sacerdote Zacarias. Maria apenas, compreensivelmente, deseja saber como tal evento se daria, muito embora as revelações comunicadas a Maria tenham sido ainda mais extraordinárias do que as anunciadas a Zacarias. A serva do Senhor não precisou de provas ou sinais para aceitar, com alegria submissa, a missão que o Senhor lhe confiara. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Nota de rodapé 18. Alguns séculos depois da ressurreição do Senhor, surgiram certos escritos seculares questionando o período da juventude de Jesus, sobre o qual a Bíblia nada fala. Foram sugeridas várias hipóteses. Em uma delas levanta a possibilidade de Jesus ter passado por uma fase em que teria cometido alguns pecados para se assemelhar ainda mais aos seres humanos. As Sagradas Escrituras, entretanto, são claras em afirmar que Jesus nasceu santo. A expressão hebraica original significa separado para a habitação de Deus.
e jamais cometeu um só pecado. 2 Coríntios 5, 21. Hebreus 4, 15. Hebreus 7, 26. 1 Pedro 2, 22 e 1 João 3, 5. Não foi o nascimento virginal de Jesus que o fez santo, e muito menos filho de Deus. Ele foi o meio pelo qual o Filho pré-existente, que sempre existiu, revelou sua deidade. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Filipenses 2, 6. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. O encontro de Maria com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Nota de rodapé 19. Lucas dá grande ênfase à ação do Espírito Santo, não apenas no Evangelho, mas especialmente no livro de Atos. Algumas versões trazem a expressão possuída para descrever o quanto Isabel ficou cheia, em plenitude do Espírito. Foi pelo Espírito que Isabel reconheceu Maria como mãe do Redentor, versos 43. E é só o Espírito Santo que o pecador, é só pelo Espírito Santo que o pecador pode conhecer a Cristo como seu único, suficiente, eterno Salvador e Senhor. João 16, do versículo 8 a 9. E com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto foi revelado. Magnificat, o canto de Maria. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor. Nota de rodapé 20. Maria, usando uma forma de expressão profética, refere-se às maravilhas que a vinda do Cristo Messias produziria. Tiago 5, do versículo 1 ao 6. Deus supre os famintos de bênçãos espirituais e bens materiais, de pão e justiça. Efésios 1:3, com 1 Samuel 2:5. Especialmente quando eles aprendem o que é temer ao Senhor, viver em harmonia e respeito à vontade revelada de Deus na sua palavra. Então declarou Maria: Engrandece a minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da tua serva, a insignificância da sua serva. Mas, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos,
mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias o que se achavam ricos. Nota de rodapé 21. Maria, usando uma forma de expressão profética, refere-se às maravilhas que a vinda do Cristo Messias produziria. Tiago 5, do versículo 1 ao 6. Deus supre os famintos de bênçãos espirituais e bens materiais de pão e justiça, Efésios 1, 3, 1 Samuel 2, 5. Especialmente quando eles aprendem o que é temer ao Senhor, viver em harmonia e respeito à vontade revelada de Deus na sua palavra. Nota de rodapé 20. Maria, e não Isabel, como sugere algumas versões, na plenitude do Espírito Santo, exemplo de Ana, 1 Samuel 2, versículo 1 ao 10. Louva ao Senhor por sua graça e misericórdia para com todos, especialmente para com os humildes e desprotegidos. A tradição da igreja transformou esse cântico, salmo, num hino conhecido como Magnificat, pois na tradução deste texto em latim, na Vulgata, a primeira palavra é Magnificat, que significa engrandece. Versículo 54. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda. Versículo 55. A favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Nota de rodapé 22. A expressão seu servo, em grego transliterado, é paidos, que significa servo filho, filhos de Deus. É uma expressão que em grego se refere a outras duas palavras. Além do servo Israel, também Davi e Cristo são como servos de Deus. Versículo 69. Conforme Atos 3, 13 e 26, Atos 4, 25, 27 e 30. Israel, como servo de Yahvé, Jeová, tendo cumprido sua missão, cede seu lugar ao Messias Jesus Cristo nas maravilhosas profecias sobre o meu servo. Isaías 41, 8, 9, Isaías 42, 1, Isaías 44, 1, 2, 21, Isaías 45, 4. O cântico termina garantindo que Deus será fiel às promessas que fez ao seu povo. Gênesis 22, do versículo 16 ao 18. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Nota de rodapé 23. Maria ficou com Isabel, sua parenta e amiga querida, até o nascimento de João Batista, quando retornou para casa em Nazaré. Nasce João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasce-lhe um filho. Versículo 58. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor a havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado, e desejavam dar-lhe o nome do pai Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: mas ninguém há entre seus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu o nome dele é João. Nota de rodapé 24. Na antiguidade judaica, era usado um pedacinho de madeira coberto com cera e um buril, um pequeno instrumento de metal, usado para gravar textos e imagens em madeira, como uma espécie de livro de anotações. A importância dos nomes atribuídos às pessoas é algo notável em toda a Bíblia. No início da nova dispensação, temos Zacarias. Deus se recorda de sua aliança. Versículo 54. Isabel, Deus é fiel. E agora João, que significa Deus é bom e misericordioso.
Mateus 3:1. Maria, que significa aquela que guarda em seu coração, e o próprio Jesus, que significa Deus, Jeová, salva, Deus é o Salvador. Versículo 31, Mateus 1:21. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando: o que virá a ser esse menino? Quem que ele vai ser? Pois a boa mão do Senhor estava com ele. Benedictus, o cântico de Zacarias. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Versículo 25. A exemplo de Maria com os seus salmos, Zacarias também expressa sua alegria espiritual e louvor, agora com a voz livre do sinal punitivo do anjo, devido ao cumprimento da promessa, por meio de um hino profético. Esse cântico ficou conhecido pela igreja como Benedictus, que em latim significa bendito ou louvado seja, pois se trata da palavra que inicia este hino na Vulgata Latina. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e remiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Nota de rodapé 26. A salvação de Deus para Israel não se limitará à redenção nacional, versículo 71, mas principalmente à salvação espiritual, versículos 75 e 77. A expressão hebraica aqui interpretada por poderosa se traduz literalmente por chifre de boi, numa alusão à força e ao poder, conforme Deuteronômio 33, 17, Salmo 18, versículo 1 ao 3, Salmo 22, 21, Salmo 92, 10, 11, Salmo 132, 17 e 18, Miqueias 4, 13. Jesus, o Messias da casa de Davi, tem poder para salvar e libertar seu povo de todo tipo de opressão e escravidão. Assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados, ele recorda a sua santa aliança. O juramento que prestou a nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença. Em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe prestar o caminho. Nota de rodapé 27. João foi chamado profeta do Altíssimo, enquanto Jesus foi reconhecido como filho do Altíssimo, versículo 32. O principal ministério de João foi testificar de Cristo, João 1, 7, 29, 32 ao 36. O maior ministério do cristão é também ser testemunha de Jesus Cristo, Atos 1, 8. João recebeu a missão de preparar os caminhos do Senhor para a sua primeira vinda, enquanto nós devemos apressar o glorioso retorno de Cristo por meio do nosso testemunho e da evangelização de todos os povos, 2 Pedro 3, 11 e 12. Para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente. Nota de rodapé 28. Assim como o sol nascente desvanece as trevas, Cristo aniquilou o poder e a culpa do pecado. Veja figuras de linguagem semelhantes em Números 24, 17, Isaías 9, 2, Isaías 61.
Ele conquistou o império que estava nas mãos de Satanás e destruiu o poder da morte. Romanos 5, 12 e 21. O sacerdote Zacarias não apenas exaltou seu filho, o profeta João, mas louvou o Messias Jesus, que chegaria em breve. Versículos 78 e 79. Para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Nota de rodapé 29. Os que vivem nas trevas são os que estão perdidos, a caminho da morte, separação de Deus eterna. Isaías 9, versículo 1 e 2, Mateus 4, 16. A humanidade busca desesperadamente por paz. Entretanto, o que se vê é o aumento constante da violência e da brutalidade entre pessoas e nações. O vocábulo paz, no original transliterado Irene, significa estado de descanso, tranquilidade e segurança, devido ao harmonioso relacionamento entre Deus e a pessoa humana. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E todos os seus discípulos já podem desfrutar dessa paz, que será completa e mundial quando o Senhor estabelecer seu reino de forma plena e definitiva na terra renovada. Apocalipse 21, versículo 1. Versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Nota de rodapé 30. Zacarias e Isabel, já idosos quando João nasceu, morreram quando ele era ainda muito jovem. Segundo historiadores, os arqueólogos, João teria sido levado para o deserto da Judéia, onde viveu cerca de 30 anos e muito aprendeu com os essênios da região de Querã. A semelhança de terminologia da sua pregação com os chamados rolos do Mar Morto é notável. João Batista começou seu ministério público com cerca de 30 anos de idade. 30 anos, idade em que os profetas tinham, em geral, sua maioridade e maturidade espiritual, reconhecidas pelos conselhos de rabinos.